Cantemos o refrão do Salmo de Resposta enquanto nos sentamos. No Senhor Toda graça e redenção, toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. Jesus diz que há um pecado que não tem perdão. E esse pecado existe. É mesmo, Padre? É mesmo. Mas olha que interessante. Jesus disse que existe um pecado que não tem perdão. Mas ele não fala que existe um pecado em que ele não possa perdoar. São coisas muito distintas. Então, nós vamos entender. Mas o cerne da homilia não é o pecado. Fica em paz. Mas a gente precisa entender. Porque se a gente não entende bem isso aqui, a gente vai vivendo. E vive de forma muito mais ou menos. E o pior de tudo é que a gente vive de forma muito mais ou menos, achando que a gente está na crista da onda. E não está. No Antigo Testamento, Deus formou para si um povo. E esse povo só se pertencia a ele por causa do sangue. Por isso que ainda hoje só é judeu aquele que é nascido de ventre judeu. O judaísmo é uma religião matriarcal, porque lá na antiguidade o pai poderia até ser outro, mas a mãe se sabia de quem nasceu. Por isso que só é um judeu comprovado aquele que nasce de ventre judeu, por causa do sangue. Você fazia parte de uma estirpe, você fazia parte de um povo. Porém esse povo, e eu não estou falando aqui de forma geral do povo de Israel que hoje mora ali em Israel, não é nada disso. É daquele povo eleito, tá? Aquele povo que era escolhido por Deus não tinha mais intimidade com Deus, não conseguia se aproximar de Deus. E Deus tentando de toda forma fazer com que aquele povo chegasse até Ele. Mas por causa da culpa primeira, daquela culpa original, por causa daquele pecado cometido pelos nossos pais lá no paraíso, ali houve uma quebra de aliança. Deus criou uma aliança com o povo, mas o povo quebrou a aliança. Por isso Jesus, eu vou lá na frente e vou voltar. Por isso Jesus, e vocês vão ouvir daqui a pouquinho na oração eucarística, quando o padre tomar o cálice e falar: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu, o sangue da e eterna aliança. Em Cristo é instaurada uma aliança, mas agora é eterna. Porque olha que interessante, porque não é mais no sangue do povo, mas a aliança é no próprio sangue de Cristo. No Senhor toda graça e redenção. Entendeu? É porque é no sangue dele. É no sangue dele toda graça e toda redenção. Não é mérito meu alcançar o céu. Não é mérito meu ser salvo. É no sangue dele que eu tenho a oportunidade e a graça de alcançar o céu. Mas eu alcanço o céu porque ele instituiu comigo, seu povo novo, uma aliança eterna. Agora não mais pelo sangue passado de geração em geração, mas essa aliança é instituída no sangue dele. Por isso Jesus está reunido com aquele monte de gente. Diz aqui, naquele tempo Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Olha o tanto de gente reunida aqui. Hoje é domingo, dia do Senhor. Quanta gente está reunida no altar de nosso Senhor no mundo todo? Para e pensa. Vê a quantidade de gente reunida.
Em todo canto do mundo, países como o nosso, que ainda podemos celebrar, entre aspas, livremente, porque dependendo do que se fala, você vai preso. Mas existem países que os cristãos agora estão celebrando escondidos, com portas fechadas, escondidos, como os primeiros cristãos, porque são mortos. Como eu disse no domingo passado, cristãos foram assassinados na República do Congo alguns dias atrás, porque não negaram Jesus. Quanta gente está reunida neste dia, neste domingo, ao redor do altar do Santo Sacrifício? Esse é o povo novo que Jesus fundou. Não mais agora pelo sangue, passado de geração em geração, mas um povo novo, gerado no seu santo sacrifício. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Por isso, quantas tribos tinham no Antigo Testamento? Lembram? Quantas eram as tribos de Israel? Quantos são os apóstolos? Entendeu? Ou achou que Jesus tropeçou e falou: ih, escolhi 12? Não, é o povo novo. Aquelas 12 tribos do Antigo Testamento agora dão lugar e são convidadas, evidentemente, a fazer parte desse povo novo, que agora cada apóstolo indo evangelizar num canto formou essa multidão reunida, essa família de Deus. Por isso, quando está aquele povo, gente, é lindo, meu Deus do céu, é apaixonante demais. A gente tinha que morrer apaixonado, o coração tinha que acelerar, tinha que parar. Nós temos que nos apaixonar por essa verdade linda que é o Evangelho e a igreja de Jesus. Por isso que quando Jesus está reunido com aquele monte de gente, chegam para ele e falam assim: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fala: minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque aquele povo que está lá ainda está pensando no sangue. A mãe de Jesus é sangue dele. Ah, padre, mas aí agora, padre, descobri, a igreja católica está errada. Acabei de descobrir na palavra, padre. Não tem nem como o senhor defender. Não vem defender a igreja agora não, padre, porque está escrito ali: cheque mate, padre, derruba o rei, porque acabou. Porque está dizendo ali, padre, que a mãe e os irmãos de Jesus. Pronto. Vocês falam tanto que a Maria não teve outro filho. Não teve mais um, teve mais um montão. Ô gente, é isso aí? Não, vamos gastar 3 segundos e meio. Vou gastar mais que isso não, que é mole. A palavra de Deus foi escrita, o Novo Testamento, no grego. Mas nosso Senhor falava no aramaico. E no aramaico, o vocabulário era muito restrito. Não existiam palavras para expressar. Então, irmão era toda parentela. Quem é que tinha o mesmo? Era parentela, era irmão. Tem um outro versículo, não vou ficar aqui, senão vai estender muito. Sei que daqui a pouquinho vocês estão com vontade. Eu sei que vocês preferem sempre um pastel e um caldo de cana, eu sei, mas calma. Existe um outro versículo que diz assim: então Tiago, o irmão de Jesus, está falando de Tiagão, Tiago maior. Mas a gente sabe que Tiago maior é filho de Zebedeu e Maria de Cleofas. Então peraí, como é que agora mudou? Mas eles eram consanguíneos. Então a galera que tem o mesmo sangue é tudo irmão. Como é que era na casa dos nossos avós antigamente? Igual essa meninada que está ali no corredor. Não era assim que a gente ficava?
ia aquela primaiada, ficava aquela monte de remelento, correndo, cheio de barro. Agora não, essa molecada é Nutella, cada um no seu apartamento, jogando seu PlayStation 5 com seu iPhone na mão, não tem nem tempo de brincar com outras crianças. Mas como é que era no nosso tempo? Aquela molecada, toda aí, corre para um lado, corre para o outro, ninguém sabia quem era filho de quem, chegava em casa tudo sujo, era tudo irmão, vivia como irmão, até o tratamento era de irmão, porque morava junto, era uma casa, gente, lá em Santa Cruz, onde minha família mora, agora que minha mãe mudou, mas a gente morava, era a casa de minha avó aqui, casa da minha mãe aqui, casa do meu tio em cima, casa do meu outro tio em cima, 2 ou 3 casas para frente morava outro tio, era tudo junto, era tudo parentela, era tudo família. Então esse aqui é a questão dos irmãos de Jesus. Mas aí eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Aí nosso Senhor fala assim: ó, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque aquele povo está falando do sangue, mas ele não está mais falando do sangue. Vocês estão entendendo? Ele não está mais falando do sangue. Por isso que ele chega e fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Essa é a nova família de Deus. Jesus está dizendo: antes era no sangue, mas agora é no meu sangue. No Senhor toda graça e redenção. Agora é no meu sangue. Mas para fazer parte desta nova família, você não tem que só ser consanguíneo. Você nem precisa ser consanguíneo. Você precisa estar unido a mim, no meu sangue, mas também na obediência ao meu Pai. Acabou. E que povo é esse? Tinha um povo sentado. Que povo é esse que agora é a nova família de Deus? Talvez você esteja pensando: não vou falar não quero falar não, porque senão eu vou constranger alguém que não é. Não pode falar. Que povo é esse? É a igreja. Este povo novo, este povo, a família de Deus é a igreja. E não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de anunciar a verdade. O problema hoje é que o mundo está milindrado. Você não pode falar que a grama é verde porque o vizinho não tem grama no quintal dele. Aí você fica com medo de falar que a grama é verde porque o vizinho não tem grama e o coitadinho vai ficar. Não. Esse povo novo é a igreja. E você só faz parte desse povo, não é porque você quer, não. Ou melhor, tem que querer. Mas o querer é a primeira parte. Você tem que querer e obedecer. Sim. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Parabéns, primeira parte. E a segunda parte? Agora eu quero obedecer. Porque se você não obedece, escuta o padre, você não faz parte do povo de Deus. Não, padre, não. Você está na igreja, mas não é igreja. Padre, mas eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Assinado Satanás e seus demônios nos quintos dos infernos. É verdade. Esse é o discurso mais diabólico que existe. Sim, eu já falei isso para vocês. Para e pensa, olha para a tua casa. Vamos olhar para a tua casa, povo que está em casa. Raciocínio com o padre. Mamãe e papai estão lá dentro de casa. Quem é que põe ordem dentro de casa? A mãe. Quem é a figura de autoridade em casa? O pai. Já percebeu? Tá uma brigaiada e não sei o quê. A mãe fala o quê? Vou chamar o teu pai. Aqui, ó. Não é? Mas quem que bota a ordem? Quem que é a chata porque mandou tomar banho? Quem que é a chata porque mandou dormir? Entendeu o discurso? Eu amo a Deus, mas eu não preciso da igreja. Porque a figura de autoridade é Deus. Todo mundo ama a Deus.
Pergunta. Faz uma pesquisa hoje na hora do almoço, onde você for almoçar. Quem ama Deus, levanta a mão. Quem ama a igreja? Não. Já vem você com esse papo de igreja. É impossível, escuta o que o padre vai dizer. É impossível amar a Deus fora da igreja, ponto final. É impossível amar a Deus fora da igreja, ponto, acabou. Mas eu não acho, tudo bem. Se não existisse a igreja, meu querido, você nem conheceria Deus tal como Ele é. Você só conhece Deus hoje por causa da igreja. Você só lê a palavra por causa da igreja. Você só lê lá o livro dos Salmos porque a igreja guardou ele. Você só lê os evangelhos porque a igreja guardou e compilou e falou: isso é Bíblia, isso não é Bíblia, por causa da igreja católica. Se não houvesse a igreja, você não conheceria Deus, você não saberia quem é Ele. É impossível conhecer a Deus fora da igreja. Mas tem gente que tem medo de falar isso, porque tem medo de desagradar. Eu não tenho medo de desagradar, porque a minha intenção não é desagradar. A minha intenção é anunciar a verdade, porque diz no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Jesus fala: quem aqui é minha mãe e meus irmãos? Olha, Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu. Jesus está dizendo em outras palavras: sabe quem é a minha família? É quem faz a vontade do meu pai. Acabou. Ele está dizendo: quem faz a vontade do meu pai é a minha família. Padre, mas então Jesus menosprezou a Virgem Maria? Meu povo, quem que fez a vontade do pai excelentemente? Ad sum antile sue, fiat voluntas tua. Eis aqui a vossa escrava, faz em mim a vossa vontade. Quem que falou isso? E quem na face dessa terra o DNA dele circulava na veia? Fala, se ela é parente pelo sangue, ela é parente pela obediência. Ela é a parente, ela é a família de Jesus por excelência. E qual é a igreja que venera e honra a mãe de Jesus? Pode falar, católica, não tenha medo, aplaude a igreja do Senhor, não tenha medo não. Não tem medo é a igreja, pelo amor de Jesus. E eu não estou aqui falando de A, de B, de C. Não é isso. Eu não estou aqui colocando na balança para dizer eu estou falando dela, da belíssima, da esposa do Cordeiro, a imaculada, a que as portas do inferno não prevalecem. É dela que eu não estou falando de outra e nem quero falar de ninguém. Eu sou um padre católico, eu não estou falando de outra coisa. E nem tenho vontade alguma, mas eu preciso anunciar aquela que eu amo e que eu sou apaixonado, e aquela que me faz conhecer o esposo. Já disse uma vez aqui, numa missa, apanhei tanto das sogras. Até hoje o vídeo na internet tem sogra dando cepuada em mim, lapada em mim. Porque eu disse assim, não tem... Quem que é casado aqui? Levanta a mão. Homem. Tu é casado? Se tua mãe estiver do teu lado e tua mulher, eu vou arrumar uma briga para você agora. Mas quem é que te conhece mais nesse mundo, meu filho? Não é tua mãe não, rapaz. É tua esposa. A tua mãe te conheceu quando você era pequeno. A tua mãe te trocou de roupa quando você era pequeno. A tua mãe sabia qual era o seu paladar quando você era pequeno e jovem. Hoje quem te conhece é a tua esposa. Você nem compra roupa, bobo. Quem que compra tua roupa? E quando tu compra uma roupa, ela olha e fala assim: tu não vai gostar não. Já viu como é que é? É verdade. Ela olha, tu vem todo lá, saindo daquelas prateleiras lá, né? Da Riachuelo, da Renner. Aí ela olha e fala assim: o que é isso aí? Aí você fala: não, escolhi. Ela fala assim: não, leva não, você não vai ficar bom com essa não. E você todo feliz que tinha encontrado uma camisa? É ela que te conhece, rapaz. É ela que sabe o que você gosta, o que você come. Já não falei aqui dos amigos que eu tenho em Curitiba? Eu falei aqui, vou contar de novo. Outro dia eu fui celebrar em Curitiba, fui fazer uma missão lá. Já tem um tempinho, uns 2 anos, sei lá. Aí encontrei, quando eu vou para lá, a gente se encontra, come alguma coisa e eu vou para minha missão. E aí nós fomos almoçar no shopping, esse casal de amigos e eu. Aí come o quê? Chegamos lá num restaurante que parece aqueles de massa, que você escolhe a massa, o recheio, sabe qual que é? Se tiver alguém aqui e quiser que eu fale,
Se não, não fala não. Tô chegando minha festa aí, ó. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Tá chegando a festa do meu padroeiro. Aí, eu, né, peguei lá o cardápio, eu sozinho, meu filho. Eu sei o que eu gosto de comer. Aí eu falei, eu vou querer essa massa com esse recheio. Aí ele, do meu lado. Aí ele, não, vou comer isso aqui. Tô com a vontade de comer isso aqui. E ela do lado aqui. Aí, vocês já escolheram? Eu falei assim, não, eu vou querer essa massa aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou querer isso aqui. A esposa, ela falou assim para ele, acreditem, não, você não vai comer isso aí porque você não gosta, você vai comer isso aqui. Você acredita nisso? Aí eu olhei para ele, é verdade isso. Eu olhei para ele, eu falei assim, parabéns Jesus, obrigado pelo sacerdócio, que eu posso escolher a minha comida. A mulher falou para ele, não, tu não vai comer isso não, porque tu não gosta. E o homem estava salivando. E aí eu olhei para ele e falei, cara, não brinca não, só aceita. Ele, não, você tem razão, eu vou querer. Acho que o homem ficou aguado, gente. Mas, padre, você está brincando? Não, quem conhece o esposo é a esposa. E quem conhece a esposa é o esposo. Nós só conhecemos Jesus tal como Ele é por causa da sua igreja. E não tem outra, só tem uma, e é a católica. Não tenha medo de dizer, padre, mas como é que o senhor fala isso? Que orgulho, que prepotência. Não, meu povo, faz as contas, pelo amor de Jesus. Até 1517 só tinha, não tinha outra não tinha mais ninguém, era nós. Aí em 1517 aquele padrezinho lá, fuleiro, resolveu arrumar uma brigaiada lá. E foi tão incompreendido que nem quem segue hoje compreendeu ele. Porque ele botou 95 teses coladas lá na porta de uma igreja na Alemanha. Se você perguntar quem segue, nem sabe que tinha 95, quanto mais quais são. Entendeu? Ah, padre, mas eu ouvi dizer também que foi Constantino que criou a igreja. Ô, meu povo, qualquer livrinho de história, precisa ser nem ser livro da igreja não, qualquer livrinho de história. Constantino é do século IV. No século IV, no tempo de Constantino, já tinha mais de 20 papas. Como é que o cara vai criar um trem que já tinha gente que ele perseguia para matar? Faz sentido? Nenhum. Ah, mas aí, padre, eu ouvi também que não foi ele que criou, ele deturpou. Já ouviu isso? Ele não criou, ele deturpou. Quando Constantino virou católico, ele pegou a igreja e tornou ela romana. Já ouviu isso? Então Jesus errou. Vamos todos para casa, vamos fechar a igreja, botar uma plaquinha de vende-se ali na porta. Porque nosso Senhor disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno até o século IV. Foi isso? Foi, pelo amor de Deus, hein? Presta atenção no teu padre. Foi isso que Jesus falou? Até o século IV vai ficar tudo bem. Depois vai virar uma balbúrdia e ela vai virar a prostituta do Apocalipse. Foi isso? E as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão sobre ela. Meu povo, como é que então depois de 3 séculos a igreja já estava prostituída? Se você fala isso, fecha a igreja e para de acreditar em Nosso Senhor. Mas eu vou acabar. Vocês querem saber o pecado que não tem perdão, né? Está todo mundo esperando. Imagina um buraco bem fundo, bem profundo. Vem uma pessoa andando e sem querer cai. Nesse mesmo buraco vem uma pessoa andando e pensando, eu consigo passar. Eu sei que tem um buraco, mas eu consigo, eu vou passar. Caiu. Uma pessoa caiu porque não, a outra caiu porque foi. Queriam cair? Acho que dentro daquele buraco ali tem uma água. Se eu dar um mergulho, eu vou me refrescar. Está um calor tremendo. Pulou. Tinha um bocadinho só d'água lá no fundo. Quis cair?
quis, mas achou que caindo ia ser algo. Percebe que tem 3 tipos de pessoa aqui? A que caiu sem saber, a que caiu porque se sentiu muito forte e achou que ia conseguir passar, e a que caiu querendo, mas achou que lá dentro tinha algo bom. Aí você está passando pelo buraco e você olha e diz: ei, querem ajuda? Sim, por favor, nós estamos aqui, nos ajude. Vocês entenderam que esse buraco é perigoso e pode matar? Sim, então vamos embora. Não, calma aí, ó, vai, puxa aí. Tirei 1, tirei 2, tirei 3. Qual o nome desta figura? Não do padre, mas qual o nome desta figura que está tirando do buraco? A igreja, através do sacramento da confissão. Agora imagina uma pessoa, uma das 3, seja que caiu sem querer, seja que caiu porque se sentiu forte, ou seja aquele que pulou porque sabia que tinha algo bom e não tinha. Vou botar uma 4ª pessoa. Não, eu sei que ele tem um buraco e eu quero cair nesse buraco porque eu não estou afim mais de andar nesse caminho e eu vou pular nesse buraco. Vocês estão... Tá tudo bem aí? Vim para ajudar vocês. Quem disse que eu quero ajuda? Mas você está no buraco, rapaz. Mas eu quero ficar aqui. Aqui está melhor do que aí. Mas aí não tem nada. Tá, mas pelo menos aqui eu estou aqui. Eu não quero sair. Então você tem certeza que você não quer? Eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te tirar do buraco. Quem disse que eu quero a tua ajuda? Cai fora daqui. A hora que eu quiser eu saio. Eu consigo. Posso tirar essa pessoa do buraco? Mas eu não posso tirar porque eu não consigo ou porque ela não quer. Este é o pecado que não tem perdão. Aquele que não se tem arrependimento. A igreja, lindíssima, na autoridade do Cristo sacerdote, dá aos sacerdotes, Evangelho de João 20 e 23, o ministério da absolvição dos pecados. A quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, cuidado que vocês vão cair aqui, por favor. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. A igreja, pela autoridade da igreja, no nome do Cristo, dá ao sacerdote o mundo de perdoar os pecados. Agora, uma pessoa que não quer se confessar, vai ter os pecados perdoados? Padre, mas tem uma pessoa que nem é católica, tem uma pessoa que não conhece a igreja. Aí entra, me permitam dizer, o 8º sacramento, a ignorância. Existem pessoas que não conhecem Jesus, é verdade. Existem países, como por exemplo a Coreia do Norte, que lá existe um ditador, em que ele trocou o Natal pela avó. Celebra-se na Coreia do Norte a memória da avó, daquele tirano. Aquelas pessoas que lá estão, muitas não conhecem Jesus, porque nasceram num regime totalitário que não permite que o Senhor seja anunciado. E essas pessoas? A essas pessoas nós confiamos a misericórdia divina. O padre não está falando dessas pessoas, daquelas que talvez nasceram em outros cultos distintos e cresceram como aquilo sendo uma verdade absoluta. Eu não estou falando dessas pessoas. O pecado que não se tem perdão é o pecado contra o Espírito. É aquele que a pessoa livremente diz: eu conheço, eu sei e eu não quero. Quantas vezes, queridos, nós fazemos isso? Quando nós desobedecemos. Quantas vezes, queridos, nós vivemos dessa forma? Quando nós dizemos assim, eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Isso que a igreja está falando está ultrapassado. Não, isso aí é besteira. Nessa hora, você está fazendo o mesmo papel. Lembra da primeira leitura? Lembra da primeira leitura ou já passou direto? Ei, cadê vocês? Nós estamos aqui. Aqui aonde? Escondido, hein? Uai, por que vocês estão escondidos? Porque a gente está nu. E quem falou que vocês estão nu? É porque a gente pegou do fruto.
Por que eles pegaram do fruto, queridos? Porque eles acharam que a ideia deles era melhor do que a ideia de Deus. Por que você faz escolhas que você sabe que vão contra a fé e contra a doutrina? Porque nessa hora, mesmo sem perceber, você está acreditando que a sua vontade é mais santa, mais verdadeira, mais perfeita do que a de Deus. E eu estou dizendo você, eu estou dizendo de mim também, tá? Estou me colocando. Então, muitas das vezes, queridos, nós fazemos o mesmo gesto de colher o fruto. Mas que bom, que alegria que o Senhor nos deu a igreja. Que beleza. Eu não saberia viver sem ela. Eu não saberia viver sem a igreja. Eu sou completamente apaixonado pela igreja. Minha vida, meu coração é todo dela. Porque em cada lugar você vê um padrezinho velho sentado numa cadeira velha. Se aquele homem impõe as mãos e te absolve, pode ser o padre mais velhinho que tem. Quando eu estava no seminário, eu fui confessar na casa do padre. A casa do padre é o asilo onde ficam os padres antigos. E aí eu fui me confessar, nunca vou me esquecer. Padre José, querido Padre José, velhinho, ficava numa maca, nem conseguia andar mais. E eu fui me confessar com ele. Seminarista, né? Ô raça. Seminarista acha que sabe tudo, que é a potência. E eu sabia que ele não sabia mais a fórmula de absolvição, porque ele já estava esquecido. E aí quando eu fui confessar, tinha um catecismo do lado. Aí eu já deixei aberto assim. Eu tô confessando a minha miséria para vocês, tá? A minha soberba, o quanto eu fui vaidoso. Rezem por mim. Vocês não conhecem o quanto que eu sou o farelo, o pó da rabiola. Fiquei com o catecismo do lado assim. Quando ele foi me dar a absolvição, eu falei assim: padre, o senhor não quer ler aqui não? Aí ele falou assim para mim: ah, meu Deus do céu, Julinho, fica tranquilo, o padre está esquecido, mas eu não esqueci a intenção de te perdoar os pecados. Eita, ai. Na hora eu falei: Deus, me leva logo, entendeu? E aquele homem velhinho que mal conseguia levantar a mão assim, rezou e falou: no fim, eu te absolvo dos teus pecados. E depois, só depois que eu fui descobrir que existe a fórmula inteira. Ó como eu era, ó que moleque prepotente. Existe a fórmula grande. Deus Pai de amor e misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Agora vem o cerne, o núcleo: eu te absolvo dos teus pecados. Ele falava uma oração dele e falava, eu não sabia, olha, prepotência. E aí ele me absolveu. Aquele padrezinho deitado numa maca. Que beleza é a igreja. Que beleza no sacerdote doente, idoso, jovem, mais ou menos jovem, cansado ou não, quando aquele homem impõe as mãos. É a igreja fazendo assim, vem que eu vou te tirar do buraco. Esse é o povo. No Senhor toda graça e redenção. Queira amar a Deus, mas só tem um jeito, e nós vamos professar a fé agora. Só tem um jeito de amar a Deus, não tem outro. Escuta o padre: obedecendo. Deus não quer o teu abraço, Deus não quer a tua cartinha, Deus não quer o teu beijinho, Deus não quer o teu arrepio, Deus não quer o teu choro. Deus não quer. Se for um choro copioso, sim. Se for um choro arrependido, sim. Se for um choro verdadeiro, sim. Mas Deus não quer os teus arrepios quando você coloca um louvor. Ai, como é bom. Deus não quer. Isso é balela. Deus quer a tua obediência, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Isso é ser igreja. Demais, ademais, é só estar. Tem muita gente que está a vida toda, mas ainda não faz parte do povo de Deus. Professemos a nossa fé.